E a nossa ideia, Rodolfo, e aí obviamente a gente pode seguir, enfim, conforme a gente vai pensando aqui, mas é meio que a gente entender um pouco, não só da sua história, mas também da história da Genial. Como que, de fato, você decidiu criar a Genial, como que foi esse processo, e o que você foi encontrando ao longo do caminho, seja de coisas boas, até de desafios também, porque acho que todo mundo tem desafio quando está empreendendo, que no final do dia aqui é o seu grande empreendimento, acredito eu, da sua vida. Então, se você quiser contar um pouquinho disso pra gente, aí a Denise e o Nishio, que estão, obviamente, também há mais tempo que eu, podem contar, enfim, alguns casos aí, algumas perguntas. Eu posso contar algumas coisas também que eu já passei por aqui, apesar do pouco tempo, acho que tem muita coisa que a gente já viveu aqui. Bom, já que você comentou que eu falei muito rápido, essa minha fala agora vai demorar um pouquinho mais. Boa. Né? Eu tô brincando, Afinal de contas, são o quê? São 13 anos já que a gente tem, que a gente montou a Genial. Na verdade, quando a gente montou, era uma empresa chamada Plural Capital, né? Até o logo dessa empresa quem fez foi minha cunhada. Então a gente, nós contratávamos as pessoas lá dentro de casa, né? Então eu tinha, onde eu morava, vamos dizer assim, a gente juntou uns 3, 4 sócios e a gente ficava entrevistando as pessoas em casa, porque a gente nem escritório tinha. E não tinha escritório, também não tinha muito plano, né? Assim, qual era o plano de voo que a gente ia fazer. A gente só sabia que a gente queria estar no mercado financeiro, que a gente viu uma oportunidade muito grande de fazer um negócio voltado para clientes, que o mercado que fosse bastante também, como eu posso te falar, aquele bem exclusivo, né? Vamos dizer assim, na forma de pensar, e não uma coisa que fosse repetitiva e que fizesse como todo mundo já fazia. Para fazer o que todo mundo já faz, a gente achava que não ia ter espaço para a gente crescer e se desenvolver. Então a gente começou lá em casa, a gente tinha um grupo de 4 sócios, né? Eu, o André, que ainda estamos aqui na empresa, somos os principais sócios, mais antigos também. Você tinha o caso Eduardo Rocha, que até nos visitou hoje, fez aí o podcast com o Nishio e foi uma pessoa muito importante, ele cuidava da parte da gestão de recursos. E o Eduardo Moreira, que começou também conosco. Na verdade, o Eduardo até foi a pessoa que juntou esse grupo, né, no primeiro momento. E a ideia era a gente tinha acabado de sair do Pactual, a gente tinha os 4, a gente tinha vivido a época do Pactual lá de trás, né, onde nós começamos como estagiários e tudo, e vimos todo o crescimento que o Pactual teve. Eu, quando comecei no Pactual, eu era o 110º funcionário, né, e um estagiário lá. Então, um andar só lá no Rio de Janeiro e aqui um pequeno escritório aqui em São Paulo. E eu vi todo o crescimento, né, desde então, do banco. E o André, quando eu entrei, o André já estava lá, o André Schwartz, e o Eduardo e o Duda acabaram vindo logo depois. E todos nós começamos da mesma forma, né? Todos nós estudávamos em faculdades ali, boas faculdades no Rio de Janeiro. A gente começou lá embaixo, lá na parte de controles e tudo. Eu comecei em crédito, particularmente, e aí a gente viu que, né, vamos dizer assim, qual era aquela dinâmica, né, de você trabalhar bastante, se esforçar muito. Era um mundo bastante competitivo, né, e você olhava e falava assim, eu quero estar ali na parte da frente, né, do front office, que a gente chamava. E, vamos dizer assim, todos nós com bastante dedicação e tudo, acabamos atingindo isso daí. Eu fui para a área de Corporate Finance, depois eu fui cuidar de uma área de investidores institucionais, o André foi cuidar da parte que a gente chama de Corporate Desk, que era para tomar conta de empresa, assim, tesourarias de empresa. O Duda demorou muito, mas acabou indo para renda variável. O Eduardo Moreira foi para a mesa de renda fixa. Mas é uma história muito parecida. A gente falou, acho que esse negócio é o caminho. A gente queria, né? Quando a gente montou, a gente falou, primeiro, vamos estar no mercado financeiro, vamos trabalhar com cliente, né? Que é bem importante. Vamos montar um negócio bacana, que a gente possa também trazer bastante os jovens para dentro da empresa e a gente possa ensinar tudo aquilo que nos foi ensinado naquele momento. A gente queria fazer algo que fosse relevante também, a gente nunca quis fazer um negócio para ser pequeno. A gente gosta muito de trabalhar, então a gente também achava que São Paulo era o caminho para a gente estar. Então, vocês 4 são cariocas? Nós 4 somos cariocas, mas por acaso dos 4, só 3 que moravam aqui em São Paulo na época que a gente montou. O Duda ficava no Rio de Janeiro, que é onde ficava a gestora da Plural Capital na época. Né? Você já estava aqui em São Paulo quando vocês montaram? Já estava em São Paulo, eu me mudei para São Paulo em 2006. Né? Ok. E aí em 2009, 2010 que a gente montou a empresa, né, eu já tinha isso. A gente podia ter optado por ir para o Rio de Janeiro, era mais perto lá da família e tudo, da praia, né, que todos nós gostamos. Mas a gente falou, não, a gente gosta mesmo de trabalhar e acho que dá para fazer muita coisa aqui em São Paulo. E São Paulo realmente se tornou, né, vamos dizer assim, a grande metrópole brasileira. E a gente
falou, beleza, então para ser relevante a gente tem que estar aqui, e quando a gente começou, a ideia era meio ter uma gestora, né, que até hoje, vamos dizer assim, é uma gestora muito reconhecida aí do mercado, né, a gente tem um dos melhores fundos aí em várias categorias, tinha uma parte que era uma assessoria financeira, que era da onde que eu vinha, meu background ali no Pactual, que era a parte de investment banking e né, corporate finance investment banking, e fazer a parte de gestão de recursos para pessoas com bastante dinheiro, né, que seria a parte do private banking, que aí cada um de nós cuidava disso daí. A gente contratou nossa primeira funcionária, que já veio como sócia, né? Afinal de contas, a gente tinha que oferecer alguma coisa diferente para a pessoa vir, né? Então a gente chamou a Ana Dutra, que ficou com a gente bastante tempo, acho que hoje ela é advogada sócia lá da Avenue, uma pessoa muito querida, assim, eu me lembro dela como sendo a primeira pessoa realmente que a gente contratou. Então marcou assim, vai marcar para sempre a gente. Ela é diretora jurídica. Ela era diretora jurídica. Aí a gente acabou alugando um espaço ali na JK, né, na Juscelino Kubitschek, estava tudo precisando de obra. A gente entrou ali e falou, pô, beleza, vamos chamar aqui as pessoas, e as pessoas vinham nos procurar também, porque as pessoas queriam, vamos dizer assim, fazer parte de um projeto novo, né, que pudesse realmente fazer um negócio bastante diferente aqui no Brasil. E a ideia, vamos dizer assim, que foi acabar criando, foi de ser alguma coisa muito parecida com um banco de investimentos, né? A gente não se transformou em banco logo no começo, porque a gente tinha lá um non-compete ainda com o pessoal do BTG, e aí a gente só podia fazer isso a partir de 2012, então a gente ficou um pouco de mãos amarradas ali no começo, mas de toda forma a gente também não tinha nada, né? Era aquilo que eu te falei, primeira reunião deixou de ser lá em casa para ser na Juscelino, depois a gente começou a fazer obra no lugar e continuávamos dentro do escritório, né? A gente foi fazendo por fases assim, e a gente montou o nosso primeiro escritório, ficou pronto, eu me lembro, o Carnaval de 2010, né? Então a partir dali a gente tinha um escritório para umas 50, 60 pessoas, a gente começou, já tínhamos umas 20 e poucas pessoas, pegamos alguns projetos iniciais ali, que também ficam marcados, né? Um projeto que a gente tinha no Porto de Santos, que era uma empresa que estava uma briga societária, a gente entrou para tentar resolver aquela briga societária. A própria gestão de recursos ali, a gente foi montando todos os produtos, chamando as pessoas, isso era feito no Rio de Janeiro, né? E por coincidência até a XP, vamos dizer assim, foi quem abrigou a gente nesse começo. A gente ficou no escritório da XP, que por acaso não pegava nem o celular lá dentro, né? Então a gente ficou rapidamente lá no Shopping Leblon, e depois a gente foi para o Rio Sul, ali para a Torre do Rio Sul, onde a gente montou a gestora e foi crescendo, né? A gente trouxe o Cláudio Prakovnik também, que entrou muito cedo, né? Que todos vocês aqui conheceram, foi nosso diretor jurídico e diretor de operações, depois foi ser até o CEO da Geração Futuro Genial Investimentos, que a gente já tinha criado. E ele foi cuidar dessa parte de back e tudo, e foi montando. E a gente falou, pô, já que estamos fazendo isso, né, então vamos com tudo mesmo. A gente começou a montar as estruturas e assim que foi permitido, a gente comprou uma licença bancária, que era do Banco Prosper na época, era um banco chamado Banco Equity, que estava em dormente lá dentro. O Prosper tinha quebrado, porque depois quebrou o Cruzeiro do Sul, comprou o Prosper, então a gente acabou comprando lá esse Banco Equity, que era um jeito de entrar mais rápido, vamos dizer assim, no mercado, mas montamos tudo a partir do zero, né? Quer dizer, a parte de tecnologia, a gente não herdamos nada. Então, quer dizer, compramos um banco, mas pagamos pelo próprio capital ali que tinha, que era 2 milhões ali que você tinha nesse negócio. E aí começamos a montar o banco, ao mesmo tempo a gente teve a chance de comprar uma corretora aqui em São Paulo chamada Flow, né? Essa corretora era do Jorge Felipe Lehmann, também, que chegou a ser nosso sócio durante algum período, que também foi importante, é filho do Jorge Paulo. Ele hoje está numa empresa chamada JFL, que é parceira nossa também, que faz uns prédios aqui mais bacanas de São Paulo, que faz para alugar para estadia um pouco mais longa, né? E é um negócio legal. Faz até com uma sócia nossa também, que já foi a gente acabou, né, criando até alguns filhotes já assim, né, de certa forma, né? Pessoas que ficaram aqui, vieram para cá e acabaram saindo e montando seus próprios negócios. No caso, o Pipo já tinha essa corretora, ele vendeu, tinha uma equipe lá da Pactual que tinha saído e tinha ido para lá. Então a gente falou, pô, a gente traz a equipe e ainda traz o Pipo, vamos dizer assim, junto, né? Então foi um negócio, Pipo Lehmann, e o Rodolfo Frois também, que hoje eu não sei direito onde é que ele está, mas ele anda bem aí pelo mercado também.
foi cotado para ser diretor do Banco Central. Né? Aí eles vieram, tudo, obviamente que era uma cultura totalmente diferente, né, do que a gente estava acostumado, uma corretora muito de autônomo, vamos dizer assim, que tinha lá, então operavam muito ao mercado de BMF, mas era o autônomo de mesa, né, e não o autônomo que a gente conhece hoje, né, os agentes autônomos. Então, de certa forma, era meio que um choque assim, de culturas, né, uma turma mais voltada ali para o dia a dia, sem pensamentos de médio e longo prazo, e a gente, né, querendo criar um negócio bacana, mas tinha pelo menos essa turma do Pactual lá, que era comandada lá pelo Manuel, mas todos esses nossos sócios que ainda estão aqui, Edinho, Hiltz, já estavam aqui, gente que já saiu também, e aí a gente foi tentando equilibrar, e ao mesmo tempo a gente falou, pô, vamos montar então o banco, quando a gente conseguiu a licença, a gente falou, vamos montar o banco clássico, a gente, pô, montamos uma corretora nos Estados Unidos, uma broker-dealer, né, lá nos Estados Unidos. A gente montou toda a divisão aqui de banco de investimentos, montamos, assim, ali já tinha um monte de gente, vamos dizer assim, na empresa, e aí você estava na época em 2011, 12, e o mercado aqui de São Paulo estava assim, o mercado imobiliário de São Paulo estava uma loucura, a Faria Lima não tinha espaço nenhum, você estava criando uma outra Faria Lima do outro lado, que você tinha um espaço, vamos dizer assim, novo, né, que está sendo desenvolvido, mas está sendo desenvolvido até hoje, e a gente começou a ficar apertado dentro onde a gente estava lá no JK, no prédio da JK, era o mesmo prédio do Banif, da Primos e tudo. Uhum. E aí a gente falou, pô, beleza, a gente precisa aumentar aqui o espaço e tudo, a gente não tinha nada que a gente conseguisse encontrar aqui na Faria Lima, a gente falou, então vamos ser já que a gente não vai poder, vamos pegar um negócio pequeno na Faria Lima, vamos pegar um negócio grande na Berrine. Uhum. Né? Isso aí até a ideia lá de um sócio. Que ano que foi né? Isso foi, a gente mudou em 2016, né? Acho que foi isso. E a gente botou um super escritório, né? Um negócio super legal. E por acaso o dono desse prédio era um cliente nosso, né? Que já fazia negócio com a gente e tudo. E aí ele tinha esse prédio, insistiu para a gente lá ver e tudo, e a gente foi ver, e a gente adorou, né? Tinha um pé direito altíssimo, né? A Denise chegou a trabalhar lá com a gente, o Bruno também. Uhum. O Nishio veio logo nessa largada, quando a gente montou toda a parte de pesquisa, né? A gente trouxe, né, a parte de pesquisa microeconômica, o Nishio sempre foi o cara que comandou aqui para a gente. E em macroeconomia a gente tinha o Mário Mesquita, né? Que era ex-BC, tinha trabalhado no hedge fund rapidamente, depois foi trabalhar conosco. Então a gente sempre prezou muito por criar uma equipe de qualidade, principalmente nessa parte informativa e tudo, e a gente se instalou lá no primeiro andar e o térreo, né? E o térreo ficava a corretora e o back, e no primeiro andar ficava o... Eu fiquei na Flow também um tempo. Você chegou a ficar na Flow, né? Então, você tá quanto tempo aqui? Né? Tá desde sempre, eu acho. 12 anos. Desde sempre. 12 anos. Só antes de você engatar na história da compra da geração futura, só para clarear aqui. Então, os 4 primeiros sócios é você que está aqui, é CEO da Genial, o André Schwartz, que é o CEO do Banco Genial, isso. O Carlos Eduardo Rocha, o Duda Rocha, que está no Ocam. Que é o CEO da Ocam, né? Que é o CEO. Que o Carlos Eduardo Rocha, que vocês gravaram o podcast, vai ao ar quando, Bruno? Quinta. Já faz o merchan aqui. Quinta-feira tem o Carlos Eduardo Rocha, o Duda Rocha e o Eduardo Moreira. Uhum. E são os 4 primeiros. Tudo que você está contando até agora ainda não chegou o nome, ainda não está na Genial, né? Ainda é plural. É verdade. Até porque, para você primeiro achar um nome para um negócio, é a coisa mais difícil do mundo, difícil, né? Se a gente já tem dificuldade de achar o nome para o filho, nem filha, para achar, e você pode repetir, né? O problema é quando você vai montar uma empresa, você não pode repetir o nome. A gente ficou um tempão, assim, até para chamar o nome de Plural e Plural Capital, a gente demorou. E aí, quando a gente montou a Plural e a gente foi estava montando o banco, ia ser Plural, a gente ficou sabendo que existia um hedge fund lá fora chamado Plural Investments, ou Plural alguma coisa, e esse cara também fazia a gente operava já no mercado internacional, e esse cara fazia o clearing dele no mesmo prime broker que a gente usava. E aí o que aconteceu, que o cara, de vez em quando ia, assim, tinha erro nas boletas, né? Assim, na hora que o cara fazia lá o clearing das operações. E aí a gente teve que mudar o nome, né? Em vez de Plural Capital, a gente chamou de Brasil Plural, né? Que era um negócio na época, tudo era Brasil alguma coisa. A gente, chegamos no Banco Central, quando ele falou que tinha que mudar, eu falei, não, bota BR. Não, BR tem a BR Partners já, então não vai rolar. Eu falei, então põe Brasil aí, que Brasil, né? É legal, assim, Brasil, na época, tinha bastante, né? Assim, tava indo direitinho e tudo, e as pessoas tinham bastante animados, assim, com as empresas. E aí a gente virou Brasil Plural. E aí nós tivemos, em 2014,
É difícil você pegar essa linha do tempo, que vai passando o tempo, mas a gente até escreveu um negócio na Wikipedia agora, né? Foi, Para tentar exercício achar. de memória, né? E aí a gente, em 2014, a gente conseguiu comprar uma empresa chamada Geração Futuro. E a Geração Futuro é uma corretora tradicional brasileira, né? Que tinha, na verdade, era a Geração e a Futuro, eles se juntaram. E aí a Geração era uma empresa lá do Rio Grande do Sul e a Futuro era uma empresa do Rio, né? Eles tinham escritório em São Paulo também. E aí o principal acionista lá tinha morrido e não tinha sucessão, e aí acabou que a gente negociou lá e conseguimos levar. Então a gente levou uma operação que já tinha mais ou menos na época uns 6, 7 bilhões assim, em fundos de renda variável. Eles não eram uma corretora típica de ficar vendendo ações e acesso ao mercado, eles eram muito mais uns captadores para fundos. Tal do fundo programado aí, ficou na história, foi um dos maiores fundos de renda variável do Brasil em número de cotistas e até em tamanho. E a lógica deles era comprar empresas, principalmente empresas do Sul, já que eles eram de lá, e que tiveram, em determinados momentos, tiveram as valorizações incríveis, assim, né? Que eram as small caps, assim, que tinham, que ficavam enormes. E aí a gente acabou comprando essa empresa e, obviamente, a gente não queria aquele modelo, né, que a gente tinha. Essa foi a única empresa realmente que a gente comprou que já tinha uma estrutura, né? O resto tudo a gente montou do zero. E nós achávamos que essa Geração Futura era uma forma da gente entrar no varejo, porque a gente sempre achou e ainda continua achando que o varejo é muito mal servido, né? E a gente chama de varejo, mas na verdade é a pessoa física, né? Tirando a pessoa física de altíssima renda, vamos dizer assim, que é bem atendida, vamos dizer assim, em vários lugares, não necessariamente com os melhores produtos, mas ser super bem atendida, o varejo, ainda mais naquela época, 2014, era muito maltratado, né? Então você tinha as taxas de administração desses fundos, no caso até da própria Geração Futura, a 3%, você tinha fundos de renda fixa com 4%, 5% de taxa, e a gente falou, pô, se a gente comprar esse troço, já tem uma base de cliente legal, se a gente consegue colocar outros produtos, a gente vai, né, vamos dizer assim, vamos nadar, vamos dizer assim, tranquilamente, né? A gente demorou para ser aprovado no Banco Central essa compra, por causa eles tinham um banco de investimentos, a gente não queria levar o banco de investimentos, e aí até desfazer esse negócio demorou, a burocracia normal disso daí. Enquanto isso a gente ficou meio que operando lá e cá, né? Então tinha uma turma nossa que ficava lá e o resto, né, vamos dizer assim, o principal da empresa acabava ficando dentro da Brasil Plural. E aí eram duas atividades. Quando a gente realmente conseguiu a licença lá para pegar, a gente fez algumas mudanças ali na diretoria, né? Mas continuava naquele conceito de você ter uma atividade de varejo, vamos dizer assim, quase que, né, assim, como é que a gente captava cliente na época, né? A gente ia fazer palestra em alguns lugares, tinha muita gente, passava meio quase que a sacolinha ali, era uma menina que ficava passando, no começo com o papel lá para o cara anotar o nome e telefone, depois com o iPad, né, para fazer a modernização do negócio. E através disso a gente achava que a gente ia conseguir captar. A gente tinha uma dificuldade de crescer base, né, com isso daí, obviamente, né, e duas equipes ainda muito distintas, né, uma lá na Berrini e outra lá na Paulista, onde a gente tinha escritório. E num determinado momento, o Evandro Pereira, que também foi um sócio super importante aqui nosso, ele chegou e falou assim, ó, vamos dar uma parada no que a gente está fazendo e vamos tentar fazer a parte digital bem feita, né? A gente tinha um site, mal conversava ou apresentava as cotas lá do fundo. Então, isso era o site, né? Toda a forma de comunicação digital nossa era quase zero, né? Não tinha essa conversa que a gente está fazendo, nem perto, né? Então não tinha nada de mídia social, na época também não era tão difundido assim, mas toda essa parte de trabalhar na parte de growth, né, de você trazer cliente via, vamos dizer assim, os mecanismos digitais, você não tinha isso daí, mesmo o aplicativo não existia, então a gente montou toda essa parte, a gente ficou quase um ano, né, montando esse negócio, e a gente chegou à conclusão também de que não valia a pena ficar com duas equipes, vamos dizer assim, cada uma num canto, né, então a gente acabou trazendo, vamos dizer assim, a equipe da Geração Futura, no caso, lá para Berrini.